Bom dia, meu povo, como vocês estão? Estamos aqui mais uma manhã abençoada que o Senhor nos concedeu. E hoje nós vamos mais uma vez, agradecer a Deus por esse dia e fazer a nossa devocional de hoje, dia 17 de janeiro de 2026. E louvemos a Deus, pela oportunidade de ter acordado, É dádiva, é bênção. Quantos não puderam acordar, Quantos partiram nessa madrugada, e nós estamos aqui, então a Deus toda honra, toda glória. Muito obrigado, papai, por nos permitir mais um dia nessa terra. Nós te louvamos, Senhor, e queremos nesse dia buscar a face dele, a presença dele. Então, a nossa devocional de hoje está lá no livro de Isaías, lá no profeta Isaías 58, do 1 ao 14. Já pega a tua Bíblia, deixa do teu ladinho, abre aí em Isaías 58, que já já nós vamos estar lendo, tá? E eu vou ler aqui o textinho da nossa devocional, para nós ter um caminho para falar um pouco sobre esse capítulo, tá certo? Eu não vou ler ele todo, os do 1 ao 14, mas você lê aí na sua casa depois, tá? Vamos acompanhar aqui comigo, eu vou ler só alguns versículos, só os que estão em destaque aqui da nossa devocional, tá certo? Que são do 11 ao 12, que diz assim a nossa historinha da devocional. O capítulo 58 do livro do profeta Isaías conjuga confronto e conforto, exortação e consolação, juízos e promessas. Há, por exemplo, uma promessa para os filhos. Lá no verso 11, eles edificaram as antigas ruínas. Sim, na vivência familiar, pode ser que nos deparamos com escombros. Por isso, Deus levanta quem seja reparador de brechas. O que faz um reparador de brecha? Em primeiro lugar, despedaça a opressão, está comprometido com a libertação dos oprimidos e é consciente do mundo espiritual em desfavor de quem lutamos. Em seguida, cuida da dor do outro, trata-se do fim do egoísmo, da capacidade de não se esconder do semelhante, da bênção de ser generoso, por fim, pratica a justiça. Está arraigado nos valores do reino de Deus e sabe que é sal e luz do mundo. O capítulo inicia com a censura divina de uma adoração sem sinceridade e termina com uma promessa gloriosa. A alma crente será farta, seus ossos fortificados, e ele será como um manancial cujas águas jamais faltam. Uau, que maravilha! Que texto abençoador! Você tem sido um reparador de brechas na sua família? Eu vou pedir para você fazer uma autoanálise da sua vida agora. Para e pensa. Você tem sido um reparador de brecha na sua família? Você entendeu o que eu falei? O que é ser um reparador de brecha? Eu fiz uma pergunta aqui. Eu falei assim, ó. Eu perguntei, o que faz um reparador de brecha? O que faz uma pessoa que repara brecha na sua família? Aí aqui diz, em primeiro lugar, despedaça a opressão. Está comprometido com a libertação dos oprimidos e é consciente do mundo espiritual em desfavor de quem lutamos. Em seguida, cuida da dor do outro. Trata-se do fim do egoísmo, da capacidade de não se esconder do semelhante, da bênção de ser generoso. Por fim, pratica a justiça. Você entende que praticar a justiça no mundo que nós vivemos precisa estar em Cristo Jesus? Porque uma pessoa que não teme a Deus, uma pessoa que não vive o evangelho, que não tenta viver e praticar esse evangelho, ele nunca vai ser justo. E mesmo que ele tente, nós somos seres humanos. Mas a palavra de Deus diz que tem reparadores de brecha. Então eu pergunto, existe alguma qualidade dessa que eu li na sua vida?
Você é essa pessoa? Se você for, amém. Louvado seja Deus por isso. Continue se aperfeiçoando, continue aprendendo, continue estudando as Escrituras para você se tornar parecido de Jesus. Porque nós só vamos ser reparadores de brecha quando nós fazermos uma entrega a Deus. E essa entrega é a nossa vida. Entregar a nossa vida a Deus. De tal forma que nós deixemos de olhar até para nós, para olhar para o necessitado. Porque é isso que Deus vai dizer na palavra dele que nós vamos ler agora. Pega a tua Bíblia, vamos ler lá o capítulo de Isaías 58, que diz assim. Vamos ler os versos em destaque, do 6 ao 12, que diz assim. Será esse o jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe? Incline a cabeça como junco e se deite sobre o pano de saco e cinza? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável? O Senhor está dizendo aqui que tem pessoas que fazem um dia de jejum e acham que está tudo bem com Deus. Mas aqui o profeta Isaías vai dizer que não. Veja só o que o Senhor falou. O jejum que desejo não é este. Então, o jejum que Deus deseja não é esse aqui, tá? Que a gente faça um dia e tá tudo bem. Ou então eu vou para a igreja domingo, vou para a igreja o sábado e tá tudo bem. Gente, não é sobre isso, não é isso. O jejum que o Senhor aceita é isso que eu vou te falar agora. O jejum que desejo não é este. Soltar as correntes da injustiça, destacar as cordas do junco, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo. Aí sim, a sua luz romperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, você clamará ao Senhor e ele responderá. Você gritará por socorro e ele, aqui estou. E ele dirá, aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncias próprias você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de brechas e restaurador de ruas e moradas. Amém? Até aqui, até o 12. Gente, nós entendemos, né, que Deus quer que eu e você sejamos reparadores de brechas, reparadores de muros. Aonde e como? Na nossa família, com o próximo que necessita. Você consegue viver sabendo que alguém seu não tá legal? Eu acho que não, né? Ou se você conseguir, falta ainda você chegar diante de Deus, pedir perdão pela sua condição, da forma que se encontra e avançar em Jesus. Nós só conseguimos ser um reparador de brecha se nós estivermos no Senhor Jesus, se nós estivermos arraigados no Senhor.
porque é Ele quem faz, é Ele quem ministra, é Ele quem dá abundância na nossa vida. E Ele só vai nos ouvir, como a própria palavra dele disse, Ele só vai nos ouvir quando nós obedecer, quando nós vivermos, praticarmos essa palavra. Vamos conseguir 100%, Cida? Não vamos. Por quê? Porque perfeito é Deus. Perfeito foi Jesus. Entendeu? Mas nós procuramos ser parecidos. Gente, não é estar distante dele não, viu? É parecidos. Se colocar na brecha é ser parecido com Cristo. Ele veio por nós. Ele não só se colocou na brecha, mas ele foi o muro. Ele foi o muro, a muralha que deu a sua vida por mim e por você. Então que nessa manhã, eu não sei como você está, mas nessa manhã eu vou terminar a minha devocional de forma diferente, orando pela sua vida. Hoje, um sábado abençoador, 17 de janeiro de 2026, e eu vou terminar orando pela sua vida, porque ser reparador de brecha é uma necessidade no nosso mundo atual, onde as pessoas sofrem com ansiedade, sofrem com depressão, pessoas que você nem imagina, mas elas estão vivendo horrores dentro dela. Então, que você seja um reparador de brecha. Eu vou terminar orando pela sua vida nessa manhã e bem cedo. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante do teu altar, Deus, todas as pessoas que vão ouvir e vão ver, Senhor, essa devocional de hoje, Deus querido. E eu venho te pedir, Senhor, que o Senhor ajuste a nossa vida, alinhe, Senhor, a nossa vida ao teu poderoso poder, à tua vontade. E eu te peço, Deus, nessa manhã, visita cada família, Senhor, cada casa desse mundo inteiro, do nosso Brasil, da nossa cidade, do nosso bairro. Visita, Senhor Jesus, cada família nessa manhã e levanta, Senhor, dentro de cada família, restaurador de brecha, restaurador de muros, Senhor. Que o Senhor Jesus possa cuidar, Deus, de vidas nessa manhã com ansiedade, com depressão, com câncer, com AIDS, com inúmeras doenças, Senhor, que tem sido, Deus querido e amado, a aflição das famílias, Deus. Mas eu te peço nessa manhã que o Senhor visite cada família que vai, ó Deus, ouvir essa devocional. Que o teu Espírito Santo abrace elas, Pai, em nome de Jesus. Que elas se sintam tocadas, que elas se sintam amadas pelo Senhor. Que nessa manhã, Deus, o Senhor Jesus possa fazer moradia, Senhor, dentro desses corações que vão ouvir a tua palavra e que vão ter o desejo, Senhor, de ser restauradores de brecha, Pai. Na nossa família, Senhor, aqueles que estão com opressão, Deus, aqueles que estão sofrendo de ansiedade e depressão, de câncer, de várias outras doenças que nós nem sabemos, mas que o Senhor sabe que existem em nós, Pai. Eu te peço nessa manhã que o teu Espírito Santo desça com cura e restauração. Levanta no nosso meio, levanta da nossa família, Senhor, restauradores de brecha, Pai, restauradores de muro, para a glória do teu nome, Senhor, para que o teu nome, Jesus, seja engrandecido em nosso meio e em toda a nação, meu Deus. E eu já coloco também, Senhor, diante do teu altar, todas as autoridades do Brasil e do mundo, Senhor. Senhor, não existe autoridade que ela não seja abaixo de ti, Senhor. Então, a tua mão é sobre eles, ó Pai. Então, eu te peço nessa manhã que o Senhor Jesus levante a tua mão, Senhor, sobre toda a nação, sobre toda a humanidade, fazendo com que, Deus, nós venhamos ter reverência pelo Senhor, nós venhamos amar o Senhor Jesus como a nós mesmos, e que se nós não nos amar, mas que pelo menos, ó Deus, existe em nós a força de te amar, Senhor. Essa é a minha oração nesse dia, em nome de Jesus, por todos esses, aonde a minha voz ecoar, aonde chegar essa devocional, Pai. No teu nome eu oro e agradeço. Amém, Jesus. Queridos, amém, e até a próxima devocional, para a glória de Deus. Deus lhe abençoe e tenha um excelente dia.